E aí, pessoal, sejam bem-vindos à estreia da segunda temporada do nosso podcast. Posicione-se aí, depois de quase 3 anos, estamos de volta e com uma convidada mais do que especial, né? E emblemática, porque é a pessoa que veio no primeiro episódio do nosso podcast da primeira temporada e hoje retorna na nossa estreia da segunda temporada. Pastora Ingrid Ribeiro, nossa líder geral da Missão com Adolescentes da Assembleia de Deus em Belém. Pastora, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer imenso poder retornar, né? E é o primeiro episódio também dessa retomada. Me sinto muito feliz. Com certeza. E já lhe agradeço porque você veio em um dia que eu sei que é o dia mais movimentado, mais corrido do ano para você, que é o dia do Congresso de Adolescentes, que é hoje, daqui a pouco. Não é verdade? Exatamente. Já, no centenário. Já no centenário. Vamos já falar do Congresso, mas, pastora, vamos começar pelo início. Há quantos anos, fazem quase 3 anos que você veio aqui a primeira vez, você já era líder de adolescente. Agora já são quantos anos que você está à frente dessa missão? Tô entrando, na verdade já entrei no meu 6º ano, né? Todo mês de maio se completa ano, né? Desde o dia em que eu assumi. Então, querendo ou não, já são 6 anos de missão com adolescentes. 6 anos. E nesses 6 anos, né, já uma veterana no trabalho com adolescentes, quais foram seus maiores desafios? Bom, eu tive muitos desafios iniciais, uma menina de 19 anos, né, assumindo, querendo ou não, uma coordenação muito significativa da nossa igreja, que é a missão com adolescentes. Então, inicialmente, teve justamente essa questão, né, como será que os coordenadores vão ver, são coordenadores mais velhos? Eu era realmente ainda uma menina, uma moça de 19 anos, com uma responsabilidade grande, né, vindo, querendo ou não, de uma liderança também que foi assim, foi extraordinária, que foi do pastor Elvis, da pastora Lu. Então, teve aquele peso de responsabilidade, né? O nível de um congresso também altíssimo, das programações, encontrões, vigílias. Então, a preocupação era minimamente conseguir manter o nível que já era, né? A missão com adolescentes, como as coisas encaminhavam. A questão da aceitação, muitos coordenadores aceitaram tranquilamente, incentivaram, deram as mãos, mas outras pessoas ficaram assim, como assim? Uma menina de 19 anos vai liderar a gente, querendo ou não? Né? Então, teve esse desafio. Mas o maior desafio para mim, na verdade, foi no que diz respeito à minha vida pessoal em relação à perda do meu pai, que, querendo ou não, era uma pessoa muito importante para mim, era a minha pessoa na vida. Então, ainda no ano, né, do mesmo podcast que a gente gravou em 2022, papai partiu, o Senhor o tomou. Então, eu me vi assim, num beco sem saída, de alguma forma. Assim, meu parceiro que me instruía quando eu tinha dúvida, por exemplo. O que eu faço com esse adolescente? Tem essa situação? Ou aconteceu isso na missão? Como é que eu me posiciono? Então, era o meu pai que me dava justamente essas instruções. Então, foi um momento que eu me vi também desamparada nesse sentido, assim, né? Espiritual, nessa cobertura, nesse direcionamento. E no mesmo ano eu precisei, querendo ou não, romper o meu luto também e me levantar para fazer o congresso acontecer, que o tema era eternidade. Então, eu acho que esse foi meu maior desafio, né? Inicialmente foi essa questão da adaptação, mas depois justamente foi perder meu pai. Com certeza. E eu lembro que ele lhe acompanhou, né? Sim. No primeiro podcast, era uma pessoa extremamente presente na sua vida, acredito que uma grande referência. E eu me recordo, pastor, aqui do congresso seguinte, né? Seguinte à partida do pastor Idibas, que era um amigo querido, uma pessoa incrível, incrivelmente respeitada e admirada na igreja como um todo. No congresso foi colocada uma palavra dele, né, que estava gravada, e eu lembro que isso foi muito significativo e muito marcante para todo mundo que estava lá, eu que estava lá e assisti, né, falar muito sobre legado. Imagina ele já do céu deixando ali a sua mensagem, a sua participação no congresso. Foi muito tocante, eu acredito que foi um momento que para você deve ter sido muito forte, né? Sim, eu não sabia da homenagem que estavam programando para fazer, então fui pega de surpresa. No decorrer do musical, a equipe programou essa homenagem sem me contar. Então, eu não fazia ideia, né? O pastor Felipe também colocou uma cadeira com o nome do papai do lado. Ninguém sentou naquela cadeira no dia do Congresso Eternidade. Mas interessante foi que meu pai ficou sabendo do tema. Eu falei para meu pai antes de partir que Deus estava falando ao meu coração sobre a eternidade. Então eu sinto que também já era o Senhor me tratando nesse sentido, né? Me fazendo enxergar para além dos olhos terrenos. Então, realmente foi muito, muito bonito. Aquele foi um programa que ele tinha participado, né? Então, muita gente até falou que para elas, né, a mensagem no congresso tinha sido justamente aquela palavra do papai. E, pastora, como lidar com isso? Porque você, como líder de adolescentes, passou por uma situação, né, muito difícil com a perda do seu pai, mas que muitos adolescentes passam, né? É algo que muitas pessoas convivem com isso diariamente. Então, como lidar com isso?
Exatamente. Foi algo que eu ouvi bastante também dos adolescentes que já tinham perdido pai ou mãe. Então, eu comecei a entender um pouco melhor em relação à orfandade, que era um tema que eu pouco explorava, porque, graças a Deus, estava cercada pela minha mãe, cercada pelo meu pai, tinha os meus avós ali. Então, assim, foi um tema que eu precisei estudar um pouco mais e comecei a sentir na pele, né, querendo ou não, depois que meu pai faleceu. Então, o Senhor também me conduziu para poder orientar jovens e adolescentes assim. Muitas pessoas chegaram comigo, agora você entende o que eu sinto. E realmente foi justamente essa percepção do olhar com empatia que eu comecei também a entender um pouco mais sobre essa questão do quanto é importante a paternidade, a figura paterna, né, de uma maneira terrena, mas também a figura paterna do Senhor. Então, acho que foi isso que também despertou muito no meu coração. Em ministrações, agora eu também tenho ministrado mais a respeito disso, da paternidade em Deus. Porque é super viável, na verdade, que possa acontecer de algumas pessoas que, mesmo tendo pai e mãe presentes, sofram com a falta de paternidade. Mas são os pais ausentes, que não se dedicam, que não olham com atenção. Então, entender a paternidade de Deus é muito importante e nos guia, né, nos direciona para muita coisa na vida. Então, acho que o Senhor também me guiou por esse lado. E a questão do lidar, né, eu sempre falo, com o luto, a gente não lida, a gente vai enfrentando. A cada dia tem suas próprias guerras. Tem dia que dói mais, que a saudade bate mais forte. Tem dias que você consegue lembrar da pessoa e sorrir com alegria. Mas tem dias que até ouvir a voz, ver uma foto, machuca muito. Então, é o Senhor mesmo conduzindo dia após dia. Mas, assim, o que eu sempre digo, mergulhar em Deus é o que faz a diferença. Você tá com a mente ocupada também dos seus objetivos pessoais, dos seus objetivos profissionais. Que literalmente, se você deixar sua mente vazia, assim, a dor te consome. E a gente não pode dar espaço pra nossa dor, né? Senão ela vai sucumbir, a gente. Então a gente precisa se levantar. E é isso que eu falo pros adolescentes, que às vezes perde pai, perde mãe. E isso é desesperador. E permita-se sentir. Permita-se sentir. É uma dor muito válida. Eu fiquei muito perdida inicialmente. Eu não sabia o que eu fazia, né? Tenho a carteira de advocacia agora. O que eu vou fazer? Eu vou estudar para mestrado? Eu vou estudar para concurso público? Eu fiquei perdida, porque quem me norteava nisso também era meu pai. Então, a gente também perde uma parte de nós. Não é só você estar perdendo uma pessoa. Você está perdendo parte de você. Aquela pessoa que despertava aquele teu lado, tipo, eu vejo, né? Tinha a Ingrid, que só existia com o meu pai, que era filha do Idibas, entendi? Essa parte de mim nunca mais vai voltar. Mas a gente precisa se reerguer. Então, eu sempre falo para os adolescentes, permita-se sentir o luto, permita-se chorar, permita-se viver, mas aos poucos comece a se levantar. A vida não para, né? A vida ela vai continuar, tudo continua acontecendo. E às vezes a gente pensa, meu Deus, eu tô parado aqui. Mas a dor é válida, a sua dor é importante, e você pode se permitir senti-la, mas depois a gente precisa começar a se levantar, né? E foi isso que eu fiz. Assim, Senhor, me ajuda, eu preciso me levantar, eu preciso continuar a caminhar. Deus, Senhor, da força, né? Porque Ele é o nosso Pai. Amém. Eu achei muito significativo, né, o que você falou em relação à orfandade terrena, porque você teve a oportunidade de ter um pai maravilhoso, né, que partiu, mas muitos nem essa oportunidade tiveram. Exato. Só que a orfandade terrena, né, ela existe, mas nós temos um pai que ali está e sempre estará, né, que é o Senhor. Então, levar isso para essas pessoas, esse conhecimento de que elas não são órfãs em Cristo, porque há um pai ali que sempre Exato. estará lá com elas, né? Então, eu achei isso muito significativo. Pastora, muito forte essa mensagem. Eu lembro, né, já mudando de assunto, que quando nós estivemos aqui no primeiro episódio, você era acadêmica de direito, comentou um pouco sobre isso. Hoje já é advogado. Sim. Né? Então, como é que você concilia isso? Porque você é pregadora, né? Você ministra, viaja para estar levando a palavra de Deus. Você é líder de uma missão que demanda muito. E ainda tem a vida profissional, né? Ainda é advogada. Como conciliar? Então, como eu disse, né, anteriormente, inicialmente foi muito difícil, assim. Foi uma luta para eu me encontrar, por exemplo, né? O que eu queria fazer? O senhor também, operador do direito, o senhor sabe. Tem muitas frentes, muitas possibilidades. E nesse primeiro momento eu fiquei, com a parte do meu pai, fiquei muito perdida, né? Me formei ali, já tinha a carteira, consegui passar na OAB no nono semestre da faculdade. Ainda bem que meu pai conseguiu ver isso, né? Aí depois tive que apresentar o TCC e tudo mais, me formei, peguei a carteira. E inicialmente eu fiquei perdida, assim, entrei em escritório e tudo mais.
tentei estudar para concurso ao mesmo tempo, tentei fazer prova para mestrado ao mesmo tempo. Foi uma loucura, assim, aquela bagunça abençoada de tentar sem encontrar. E aos poucos eu fui pedindo o direcionamento do Senhor, né? Hoje eu já sei muito bem o que eu quero fazer, mas a questão do conciliar, graças a Deus também, Deus coloca pessoas nas nossas vidas, inclusive com esse objetivo, né? Então, eu posso dizer assim, sou suspeita para falar, mas o meu chefe é muito compreensivo. Então, no que diz respeito a essas questões, o Senhor também prepara lugares. Eu acho que é justamente isso. Eu sempre quis atuar no ministério, mas eu nunca quis deixar minha profissão de lado, né? Hoje eu tenho um norte, eu quero, obviamente, galgar um lugar em algum órgão público e tudo mais. Esse é o meu objetivo. Então, isso exige de mim um estudo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor também abriu uma porta em um ambiente em que eu consigo exercer a minha profissão com facilidade no que diz respeito também a horários e tudo mais. Então, isso é muito importante, ter pessoas ao lado em que entendam aquilo que você vive, aquilo que, né, que move o seu coração. Então, é desafiador, mas é possível. E eu vejo várias pessoas, né, que se dedicam ao seu ministério, mas também conseguem ter sucesso profissional. Então, isso também é uma dica, né, para os nossos jovens e adolescentes, que é possível você se dedicar, é possível você conseguir entrar em lugares importantes, conquistar os seus objetivos e servindo ao Senhor. Tem gente que tem essa dificuldade de fato, né? Eu amo a palavra, eu quero louvar, eu quero isso, e aí larga tudo. Eu só vou viver do ministério. Nada contra. Mas também é importante que você ocupe o seu lugar, né, na sociedade. O Senhor tem lugares grandes pra gente também nesse sentido. Então, mas há pessoas também que são direcionadas a viver só para uma coisa, né? Para a vida profissional ou para a vida ministerial. Eu, de maneira particular, me sinto mais plena em tentando encontrar o equilíbrio. Então, esse equilíbrio é um desafio. A gente sabe que não é fácil, não é uma coisa assim, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, essa é a verdade. Mas o Senhor também dá graça, o Senhor vai conduzindo a gente, o Senhor vai direcionando. Então, hoje, e finalmente hoje, eu posso dizer que tem sido um desafio, mas o Senhor tem me dado graça, né? Então, consigo trabalhar, consigo estudar para o meu concurso, que é o que eu quero, e consigo servir ao Senhor, né? Então, é desafiador, tem dias que nada dá certo muito bem, tem dias que você consegue seguir a rotina que você se programa, porque tem outras coisas. A gente tem que ser filha, a gente tem que cuidar do templo, a gente tem que fazer várias outras coisas, né? Mas é isso, eu acho que o Senhor vai direcionando. No início eu fiquei muito perdida, achei que eu não ia mais conseguir conciliar as coisas, que eu ia ter que abandonar a missão com adolescente para focar no profissional, ou vice-versa, enfim. Mas o Senhor me deu graça e hoje em dia eu me sinto muito satisfeita, assim, no cenário que eu tenho vivido, profissional e ministerial também. Amém. Eu acho muito significativo falar sobre isso, porque cada um tem o seu chamado, né? Tem pessoas que têm o chamado de viver da obra, a gente sabe que viver da obra não é nada fácil, não é nada fácil. E pessoas que precisam ser pastores ali na sua igreja, na sua congregação, na sua missão, mas também ser um ministro lá no seu local de trabalho. Exatamente. Isso também é muito... Você pode ser um missionário, né, justamente no seu local de trabalho, isso é importante. Com certeza. Você não está pastor, ou cristão, ou líder, você é. Né? Exatamente. Você é em qualquer circunstância. Eu acho interessante falar sobre isso porque pessoas leigas, né? Muitas pessoas falam assim, pastor é tudo rico. Né? Pastor é tudo rico, só querem saber de pegar o dinheiro do crente e tal. E as pessoas não sabem que aquilo que elas veem, por exemplo, na televisão, sobre uma igreja que é muito grande, que tem um grande rendimento, aquilo é o 1%. É o 1% da realidade das igrejas das esquinas, das igrejas de cada rua, de quantos pastores e pastoras tiram do bolso para manter a obra no lugar e ainda está ajudando. Porque o pastor ele é um canal também social, não tem como. Você é procurado para ajudar as pessoas que estão perto, né? E ter esse equilíbrio é sem dúvida uma dificuldade, uma missão muito grande, né? E cada um tem que encontrar o seu lugar, o seu chamado, seja para viver da obra ou para ser um pastor no seu local de trabalho e ali na sua congregação, exercendo a sua missão. Pastor, e vamos falar do assunto do momento, né? Eu sei que você deve estar aí uma grande expectativa, o congresso é daqui a pouco, né? 5 horas da tarde. E 4 horas da tarde, 4 horas. 4 horas da tarde. Quais são as expectativas para esse congresso? Altíssimas, altíssimas. As melhores possíveis, né? Estamos trabalhando para ter a melhor estrutura que já tivemos nesses 6 anos de gestão, né? Estamos trabalhando também para a gente ter o melhor musical. A gente sabe que é uma marca da Missão Adolescente, não tem como.
um momento do musical é muito aguardado, é muito esperado. Para muitos adolescentes acaba sendo a mensagem. Então, temos um musical, assim, impecável, né? Com 1h30 de duração. Mas coreografia, louvor, coral, tudo junto. Top. Normalmente, nossos musicais são de 1 hora, né? Esse ano carrega muita palavra, muita fala. Então, tanto na estrutura física, mas principalmente também na estrutura espiritual. Graças a Deus, nos nossos últimos congressos, nós temos experimentado assim, um mover de Deus muito profundo. E eu não posso deixar de mencionar isso. Eu amo a presença do Senhor de maneira profunda mesmo, exacerbada. E se o Senhor não estivesse, eu não sentir o Senhor no ambiente, eu fico doente, eu fico no negócio, eu me coço, me dá uma agonia. Então, como líder também, eu me sinto nessa responsabilidade de conduzir a este lugar, né, de acesso ao Senhor. Então, o meu pedido é sempre esse: Senhor, pode ter cantor, que vai ter F-Hope, vai ter Helena Raquel, vai ter Will, pessoas extraordinárias, cheias de Deus, mas do que adianta também tudo isso se não tiver a presença de Deus? Então, com o tema honra também, né, aqui o slogan na costa, na minha blusa, não a nós, mas aí toda a honra, o Senhor sensibilizou o meu coração e o meu olhar para a sua presença de uma maneira ainda mais ativa, esse congresso, né? A gente vai honrar o convidado e é muito ruim, vai honrar o Senhor, né? Então, que é o convidado da nossa festa. Então, imagine, você prepara uma festa para alguém e ele não vem. E é um momento de honrar essa pessoa. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. Ingrid, esse ano vocês também têm esse desafio de fazer jus ao congresso de vocês. E se não houver honra no ambiente, foi o que eu senti no meu coração. Eu não desço. Sabe? Eu não desço, eu não me manifesto. Então, quando eu entendi isso, me deu uma apreensão por isso. E é o que eu tenho clamado dia após dia e tenho movimentado nas nossas equipes, nos nossos ensaios, nas nossas consagrações. Acho que os nossos ensaios foram muito mais consagrações do que qualquer outra coisa. Antes de qualquer ensaio a gente consagrava, antes de qualquer ensaio a gente louvava o Senhor. Porque eu falei, o convidado precisa dar. Imagina, a gente tá preparando uma festa para honrar essa pessoa e essa pessoa não vir. Não faz nenhum sentido. Então, é justamente isso que eu tenho falado pro Senhor. Senhor, eu preciso de ti aqui. Nós precisamos. Porque nós queremos te honrar. Nós queremos te colocar na posição em que o Senhor merece estar. Eu acho que o mundo tem sussurrado o nome de Jesus, né? A gente precisa gritar o nome de Jesus. A gente precisa colocar ele na sua posição de honra. A cultura tenta abafar isso. O sistema tenta abafar o nome de Cristo. Todo mundo tenta abafar o mundo, né? Só para abafar o nome do Senhor. E nós, como igreja, a gente precisa levantar a bandeira do Senhor. Então, é isso que eu tenho pedido. As expectativas são as melhores possíveis, mas não somente pela estrutura, não somente pelos convidados. O que eu mais almejo é o Senhor descendo, é o Senhor se manifestando, o batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Eu quero ver adolescentes sendo transformados, que não seja só um congresso, não seja só um evento, mas que seja um dia. Eu creio que esse dia, que hoje será essa tarde e essa noite, né, marcada pelo mover de Deus. A gente não precisa esperar outro dia, a gente não precisa esperar um ambiente, a gente está diante do Senhor, qualquer momento, né, não somente no congresso, mas no nosso dia a dia. Mas assim, resumindo, as expectativas são as melhores possíveis, e crendo que o convidado de honra se fará presente e que nós teremos a oportunidade de engrandecer o seu nome. Que bênção! Qual é o público que a gente espera para hoje? Pra ser sincero, nem eu faço brincadeira. Vamos a lá, gente qual sempre foi o público do congresso passado? Ano passado nós tivemos quase 12 mil pessoas. Meu Deus. O que acontece? O centenário cabe mais pessoas em pé. Quando tem cadeira, o limite basicamente são 12 mil. E o que eu posso dizer é que a gente está esperando mais de 12 mil pessoas, com certeza, né? Assim, só de camisa a gente vendeu mais de 9 mil camisas. A gente bateu o recorde de venda de camisa esse ano, de ingressos individuais vendidos, de caravanas, de passaportes. Então, a gente tem justamente esse olhar, obviamente, de quantas pessoas. Só que a nossa entrada também é gratuita já, perdão. A entrada também, quem quiser entrar, né, no Centenário, ainda tem a possibilidade de comprar o seu ingresso na hora. Então, são essas pessoas que a gente não tem o controle de quem vai chegar na hora para entrar. Mas só das pessoas que a gente já tem um controle, certamente teremos mais de 12 mil pessoas. A previsão é de um centenário super lotado. O maior público até hoje, o maior, né? Público. Do Congresso. E o Congresso é interessante. Ele vem se superando a cada ano, né? A cada Congresso, a gente tem um público maior, um mover ainda maior. Isso é muito significativo. E, pastora, vamos falar sobre o tema. Sim. Né? Porque a gente sabe que existe uma grande diferença entre mensagem decorada e mensagem revelada, né? A gente fala isso
quando vai pregar e tal. E eu acredito que na escolha de um tema para um congresso como esse é mais ou menos isso, né? Não é simplesmente aquilo que a gente pensa e acha legal. Tem que ter uma revelação, um direcionamento de Deus. Então conta pra gente um pouco sobre todo esse processo para a escolha do tema e por que honra. Esse ano foi o ano mais difícil de decidir tema, porque o Senhor estava falando comigo sobre gerações. O Senhor estava falando, eu tenho algo para essa geração, eu estou soprando algo sobre essa geração. E eu comecei a pedir confirmação de Deus em relação a isso. Eu tive um sonho onde eu via uma palavra gerações, assim, em um congresso. No mesmo dia, um amigo meu mandou mensagem, disse, posso te dar uma sugestão de tema? Falei, pode. E ele falou gerações. Eu falei assim, então, eu comecei a entender que o Senhor estava soprando algo a respeito disso. E eu comecei a receber convites, eu ia, por exemplo, na Batista, fui pregar num congresso de adolescentes, tinha justamente o tema por gerações. Na Comia da EPA, geração. Em todos os lugares que eu ia, eu sentia o Senhor soprando algo sobre a nossa geração. E aí eu cheguei com a equipe, eu falei, gente, eu ainda não sei exatamente, mas eu sei que o Senhor está soprando algo. E quando o Senhor quer revelar algo à sua igreja, Ele nunca vai soprar para um filho só. Ele começa a contar aos seus filhos aquilo que ele vai fazer. O Senhor começa a impactar um pastor e depois vai falando com outro. Enfim, a gente não é exclusivo, né? A gente não é alecrim dourado de Jesus. O Senhor começa a soprar. Teve a conferência do Unamis ano passado, e aí eu vi vários painéis de várias pessoas que fizeram coisas grandes, e aí as pessoas batiam foto dizendo, o próximo sou eu, bote os seus pés aqui, você é o próximo dessa geração. Eu falei assim, Deus está soprando algo sobre a nossa geração. Bati o martelo com a galera, o tema é gerações. E nós batemos o martelo. Foi o primeiro ano que teve troca de tema. Mas não porque não era o tema, o Senhor começou a falar comigo, falou assim, se a gente tratar sobre gerações, especificamente, de alguma forma a gente trata sobre avivamento. E era justamente o que Deus já tinha trabalhado comigo no primeiro tema do congresso, que foi a Viva. Se a gente falar sobre gerações, a gente vai acabar tocando o assunto de avivamento, a gente vai tratar sobre avivamento, né? E aí o Senhor falou, cava um pouco mais. Eu tenho algo, realmente, eu estou soprando algo sobre essa geração, mas cava mais. E aí eu fui cavar, fui orar. Teve um dia que eu passei literalmente o dia inteiro em casa, orando, lendo a Bíblia, porque eu não estava sentindo tanta paz com o tema gerações. Eu fiquei confusa, como que a gente vai deixar isso claro, que não é um congresso de famílias? Enfim, eu fiquei confusa. E a liderança também, né? Os meus líderes de mídia, os líderes da coordenação artística, nada fluía ainda em relação a isso. A gente já tinha batido o martelo há mais de um mês em relação ao tema, e eu não estava vendo o fluir de Deus. E o Senhor, vai cavar. E eu fiquei orando, pedindo ao Senhor. E depois, numa conversa com a minha irmã falou assim, por que não honra? Eu falei, E aí, aquilo, né, reacendeu no meu coração. E eu entendi que a honra é um princípio fundamental para a manifestação da glória de Deus. Então, uma das coisas que o Senhor tem falado comigo é que antes da glória de Deus descer, precisa ter o quê? Honrar o seu nome. Então, eu entendi que a nossa igreja, a geração que nós estamos vivendo, o Brasil tem clamado por um avivamento. Se fala muito sobre o avivamento. O avivamento que está vindo, palavras proféticas de avivamento sobre a nossa nação. Mas onde é que realmente a presença do Senhor se sente à vontade para ficar? Na verdade, Jesus não conseguiu realizar muitos milagres em Nazaré. Por quê? Por conta da incredulidade do povo. Não é porque ele era menos Deus. Não é porque ele tinha menos poder. Mas é porque o povo era incrédulo. Então, o que eu percebo é que há uma gama de pessoas clamando por avivamento, mas não entendem que para que esse avivamento venha, nós precisamos honrar o Senhor acima de tudo. Então, são pilares importantes, né? A honra a Deus, a honra a pai e mãe, a honra à liderança. E é um tema super importante para se tratar com os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes precisam entender que eles precisam honrar o Senhor acima de tudo, precisam honrar os seus pais, precisam honrar a liderança, precisam honrar as autoridades que foram constituídas por Deus, né, no nosso Estado de Direito. Então, foi nessa perspectiva, foi nesse olhar de algo que pode ativar esse mover e pode ativar a nossa geração para um novo tempo. E aí foi assim que surgiu o tema honra. E a costa da nossa camisa tradicional é de geração em geração o seu nome será exaltado. Então depois eu fui percebendo que tinha tudo a ver. Deus estava tratando comigo algo sobre geração, mas é um princípio que ativa o mover de Deus, que é a honra. Amém. Pastor, e vamos para a nossa pergunta posicione-se, né? Pergunta posicione-se do dia, que a gente faz em todos os episódios do programa. E é claro que eu não ia deixar que essa pergunta estivesse fora do tema do nosso congresso, né? Então eu lhe pergunto, hoje nós vivemos, né, em um mundo onde há uma grande pressão sobre a vida do jovem, do adolescente, para que ele faça aderência a padrões estéticos, a padrões de cancelamento, a comportamentos, para que se comporte de determinada forma, para poder se enquadrar. Então, em um mundo como esse, onde há uma pressão tão grande para deturpar valores e para ditar regras de comportamento,
como ensinar os nossos adolescentes a viverem uma vida de honra. Isso é de suma importância, realmente. E uma das coisas que eu ouvi no lançamento do nosso congresso, que o pastor Estevão pregou, ele falou algo que abriu ainda mais o meu olhar, que honra não é sobre o outro. Às vezes a gente acha que a gente tem que honrar só se o outro merecer. Por exemplo, tem que honrar só se o senhor merecer, só se o senhor fizer por onde. Eu tenho que honrar o meu pai, a minha mãe, as minhas autoridades, os meus líderes, só porque eles são perfeitos. Eles não são perfeitos, todo mundo tem falhas. A honra não é sobre, de fato, merecimento, né? Aquele merecimento impetrado de alguém que não falha, de alguém que não erra. A honra também diz respeito a nós. Ao que eu tenho desenvolvido com o Senhor, a quem eu sou, ao meu caráter. Então, você não honra só porque o outro merece. Porque se você honrar só por merecimento, não é nem honra, é bajulação, né? E a bajulação é diferente da honra. Tem muita gente que confunde, acha que honrar é bajular. Não é isso. É você ter a percepção espiritual daquilo que a pessoa carrega. Então, realmente, a gente tem vivido num mundo que prega essa cultura do cancelamento. Você quer hypar na internet? Faz um vídeo falando mal de alguém, né? Faz algum vídeo criticando alguém, pegando uma figura importante da internet e realmente, sabe, fala as piores coisas para ela que você vai viralizar, você vai ter atenção de alguma forma. Nunca é honrando, né? Dificilmente a gente tem um vídeo viralizado de alguém parabenizando outra pessoa. Olha que ato bacana. Dificilmente. Interessante isso. É mais tipo assim, falando mal, né? São isso que as páginas de fofoca publicam. Olha, fulano tá falando de ciclano. Nova treta da internet. Começa aquela coisa. É uma cultura de desonra. Mas a gente só consegue entender e realmente responder essa pergunta quando a gente consegue olhar para dentro de nós e entende que é o Senhor trabalhando no nosso coração. Que a honra é sobre quem eu sou também. Então, eu honro não só porque o outro merece, eu honro porque o Senhor me ensina a honrar. E isso diz sobre mim. A honra diz muito mais sobre quem, de fato, se posiciona para honrar do que sobre quem recebe honra. Não é verdade? Então, é esse olhar que a gente está tentando ensinar para os nossos adolescentes, né? Você, na medida que você caminha com o Senhor, você vai aprendendo mais dele, você vai se parecendo com ele. Então, esse é o nosso desafio, numa cultura de tanta desonra, levantar uma geração honrada, né? Que honra, mas que também é honrada, né? Que preserva a sua imagem, que preserva os valores cristãos. Entender isso, mergulhar em Deus, perceber quem Ele é, e aí você se permite ser tratado e moldado por Ele. Por isso que eu falei assim, esse tema vai ser diferente dos outros, porque era muito fácil dizer, eu quero ser avivado, eu quero ser alicerçado, eu quero ir, que foi o ID, eu quero ir para o céu, eternidade, né? Eu quero ser um remanescente. É mais difícil dizer, eu quero honrar. É muito difícil, eu quero honrar, ninguém quer honrar, né? Então, nesse mundo, né, que a gente está vivendo, que todo mundo é dono de si mesmo, ninguém manda em mim, a gente está no mesmo lugar de hierarquia, todo mundo... Mas sejamos sinceros, há pessoas que o Senhor coloca na nossa vida e que têm autoridade espiritual sobre nós. Nossos pais têm essa autoridade sobre nós. Os nossos chefes têm essa autoridade sobre nós, né? Nossas autoridades têm essa autoridade sobre nós. Nossos líderes espirituais. Acho que também ser filha de militar me fez entender isso muito cedo. Existem hierarquias e elas precisam ser respeitadas. E eu acho que a nossa geração precisa entender isso. Há um nível de hierarquia a ser respeitado. Você não pode falar mais alto com a sua mãe. Ah, mas ela tá errada. É a sua mãe, entendeu? Ah, o meu pai, mas ele é um beberrão. Mas é o seu pai. Se posicione com honra, porque isso move o coração. Então, eu acho que é um problema nessa geração, entendeu? Ah, porque meu pai não faz por merecer, mas é porque fulano, mas meu chefe... Não sei o quê. Então, é essa remodulação que eu acho que precisa acontecer de olhar, de você entender, mesmo que a pessoa não mereça. Eu vou me posicionar com honra, porque isso diz respeito a quem eu sou. Então, essa geração que a gente está tentando aí levantar, uma geração posicionada, né, em honra, tanto aos outros, mas também em relação a si mesmo. Com certeza, e é muito forte, muito pertinente isso que você falou. Tudo que você falou, na verdade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é a questão da internet. É engraçado, você quer chamar atenção, desonra alguém. Bate em alguém, grava um vídeo batendo em alguém que vai chamar atenção, vai engajar, vai atrair muitos comentários, seja positivos ou negativos. Agora, elogia alguém, trata alguém com honra, com respeito, com consideração. Isso é muito mais difícil. Né? Isso não atrai uma grande atenção. Mas é muito mais importante para o seu caráter, né? E para a sua vida. Honrar, sem dúvida, em uma geração tão narcisista, né? Cheia de si, né? Cheia de si. Honrar, sem dúvida, é um grande desafio. É algo muito difícil e muito importante. E eu já abro para a nossa caixinha de perguntas, anotei aqui, que eu abri... Né, mandaram muitas perguntas, a maioria sobre o Congresso, claro. Né? E a Marina perguntou, destaquei a pergunta dela, porque eu acho que é muito coerente.
que é, afinal de contas, o que é honra e quem eu devo honrar. Honra é reconhecimento. É você reconhecer que alguém carrega algo que merece ser honrado de alguma forma, né? E essa honra, ela pode ser em diversos aspectos, como a gente já falou, a questão espiritual, também tem a questão social, né? As nossas autoridades e tudo mais. Então, honra é reconhecimento. Essa é a palavra que eu vejo que mais representa a honra, né? E isso é importante porque, como a gente estava dizendo, né, no mundo onde a gente só olha para si mesmo, onde a nossa geração tem essa tendência, olhar para o outro, entender que o outro carrega algo, é importante. E aí eu lembro, só para complementar, da mulher sulamita que conseguiu observar que Eliseu não era qualquer homem, era homem de Deus. E foi esse reconhecimento, essa percepção de que ele era homem de Deus, que ela se posicionou para construir um quarto. E aquele quarto era o quê? Senão um quarto de honra. Eu vou te honrar, eu vou construir um ambiente, porque eu quero que você, quando você passe aqui por essa cidade, não só passar, você vai poder habitar, você vai poder ter um lugar para repousar. Então, eu acho que essa passagem da mulher sulamita, quando eu resume muito honra, porque eu reconheço aquilo que você carrega, eu não quero que você seja só um passageiro aqui, eu quero que você habite. Então, é reconhecimento, seja dos nossos pais, seja dos nossas autoridades e o próprio Deus, que é o centro de toda a honra. Ele precisa ser honrado. E a quem eu devo honrar? A Bíblia é muito clara. A Bíblia tem vários versículos. Primeiro, basta lá, honrar o Senhor. É o segredo para uma vida de sucesso, né? Tem muita gente vendendo curso aí, segredo de sucesso, mas a verdade, o segredo de sucesso já foi revelado há muito tempo. É o Senhor, é o manual, é a palavra. Você quer ser bem-sucedido? Não mergulhe em Deus e espere que o resto ele faz, né? Isso não significa que você vai ter êxito em todos os seus sonhos e todos os seus planos, mas obviamente o Deus que conduz a tua história sabe o que faz. Honra pai e mãe, mandamento, com promessa, a Bíblia diz, então nós devemos honrar os nossos pais. A Bíblia também fala sobre honrar os nossos pastores, os nossos sacerdotes, e a Bíblia também fala que nós precisamos honrar as nossas autoridades. Ah, mas eu não concordo, porque fulano é de direita, porque fulano é de esquerda. De alguma forma eu preciso honrar. Né? Eu acho até interessante isso, porque, não querendo entrar nessa esfera política, mas antigamente, há uns anos atrás, eu via uma dificuldade, na verdade, um temor em você se levantar, por exemplo, numa rede social, para falar mal de um presidente da República. Você não está falando mal de qualquer pessoa, está falando mal de um presidente da República. Hoje em dia, todo mundo fala mal de todo mundo. Entendeu? Todo mundo, enfim, profere as palavras mais honradas para todo mundo, né? Deseja a morte para todo mundo. E eu acho que isso demonstra um caminho muito caótico que a sociedade tem seguido, né? De desonra. Ah, não concorda com o presidente da República? Não concordo. Eu tenho um particular, enfim, não quero me ater a isso. Mas minimamente honrar. Respeitar, né? Respeitar. Então, a Bíblia direciona esse olhar para quem nós precisamos honrar. Então, eu vislumbro, assim, esses 4 pilares. A Deus, pai e mãe, autoridades espirituais e as autoridades que são constituídas também por Deus, é bíblico, é ele que fala, na nossa sociedade. Então, eu acho que se a gente se ater a isso, na verdade, se a gente se ater à primeira parte, que é honrar a Deus, o resto é consequência, né? Porque o Senhor nos ensina. Então, eu acho que esse é o pilar de tudo. Essas são as pessoas que nós precisamos honrar. Amém. Pastora Ingrid, já caminhando para o final, né? Para o final do nosso episódio de estreia, eu vou te fazer uma pergunta para a gente finalizar, já avançando para fora do tema do Congresso, que é sobre o Descende. Sim. Né? Explica para a gente o que é esse grande movimento que está acontecendo aqui na nossa realidade e conta um pouco para a gente sobre o Descende. O que é o Descende, quando vai ser e qual é a expectativa para isso? Tem muita gente me perguntando, inclusive, sobre o Descende, que eu fiz um vídeo, né? Indo pro Mangueirão, correndo no dia que lançaram, né? Mas assim, o Descende, na verdade, a minha visão, né, sobre o Descende é um movimento de envio. É uma grande conferência onde a gente reúne vários pastores de todos os lugares, né? Tanto aqui do Brasil, do mundo afora, pessoas de influência que carregam algo de Deus, que estão fazendo algo diferente para a sua casa, para a sua nação, para a sua igreja, e que tem influenciado pessoas, cantores também, né? Nesse momento de adoração, de louvor. Então, o Descende eu vejo como uma grande conferência de impulsionamento ministerial. Essa é a minha visão, né? Justamente a chamada da grande comissão. Durante o Descende, uma coisa que eu acho muito, muito interessante, eu participei virtualmente, né, em 2020, é a questão do comprometimento.
né? Existem momentos que, por exemplo, entra uma palavra sobre evangelismo em escolas, né? De pessoas que têm esse ministério forte nesse quesito, e aí você tem um link para se inscrever, para você se comprometer em ser um evangelista na sua escola, para você começar um projeto na sua escola, na sua faculdade, entende? Então, isso é muito interessante. Em 2020, inclusive, teve comprometimento em relação à adoção, que tem tudo a ver com aquela questão que a gente estava tratando também sobre paternidade, sobre orfandade. Então, pessoas que se comprometeram a adotar crianças por conta do Descende. Então, são várias frentes que são atingidas de evangelismo, né, do papel da igreja de uma maneira geral. Então, eu vejo o Descende dessa maneira, sabe? Uma grande comissão de envio, é uma chamada, é um convocamento, e é um movimento também que reacende essa chama dos nossos corações e que, querendo ou não, acaba tratando sobre avivamento. Porque não tem como. Tudo hoje trata sobre avivamento. A igreja clama por avivamento. E o que se é o avivamento, se não uma ação divina de Deus, de presença contínua, de mudança de estrutura, enfim. Então, a igreja tem clamado. E o ID também faz parte disso, né? Eu honro a Deus com tudo que eu sou. Então, eu me posiciono de acordo com aquilo que Ele quer que eu faça. Eu entendo esse direcionamento, o ID de Cristo, e enquanto isso eu peço para que Ele avive a sua igreja. Então eu vejo o Descende dessa maneira, com duas frentes, de comissionamento, de impulsionamento ministerial. Muitos jovens adolescentes são reacendidos por Deus, entendem, não, realmente eu posso me posicionar na minha escola, realmente eu posso fazer isso na minha faculdade, na minha igreja, o meu chamado é pastoral, o meu chamado é para missões, conseguem ter esse discernimento do que arde no seu coração, se comprometem com alguma frente. Então por isso tem aquele ato profético com os tênis, né, para cima, tipo, eu me comprometo, então agora é o momento da grande comissão, novamente, vamos, né? Então, essa empolgação, mas também há um clamor por avivamento, porque a gente quer isso, a gente quer experimentar mais de Deus, a gente quer entrar nesse acesso, né, mais profundo. Então, é dessa maneira que eu vejo o Descende, como um movimento de ativação ministerial, mas como também, como se fosse uma espécie de grande conferência, né, clamando por avivamento. Eu vejo dessa maneira. Amém, que bênção, pastora, foi uma honra ter você aqui hoje, viu? Muito obrigado pela sua presença. E olha, convido o pessoal ali para o congresso, que é daqui a pouco, tá? A palavra tá contigo. Gente, congresso é já. Se você não se arrumou, meu filho, ainda dá tempo, que a amiga avisa tá? Então, assim, não demora, bota o teu tênis. Mulher, vai te maquiar logo. Enquanto tá assistindo esse podcast, te maqueia, entendeu? Te arruma, te programa, chama mais um, chama mais dois, chama tua família. Vem com todo mundo, porque tá imperdível. Certamente o Senhor descerá sobre nós e depois você vai ficar vendo só os stories, depois eu poderia ter ido. Então, aqui na Casa do Pão, Belém do Pará, não espera dia 31 de janeiro para você ser avivado, porque Deus pode fazer hoje, né? Nosso Deus é pro agora. Então se programa e vem pro nosso congresso. Amém. Muito obrigado, pastora Ingrid. Obrigado pela tua companhia. Se inscreve lá no canal Pode Posicione-se para acompanhar todos os episódios. Deus te abençoe e posicione-se.